As pessoas precisam mais que de pão para a sua vida. Elas precisam alimentar-se de cada palavra de Deus. É o que nos ensina Mateus, capítulo 4, versículo 4. Em Atos, capítulo 20, versículo 32, nós temos a palavra graciosa de Deus pode fazer de vocês o que Ele quer que vocês sejam e dar-lhes tudo o que vocês venham a necessitar. O crescimento espiritual é um processo no qual substituímos as nossas mentiras pelas verdades. Mas quais as verdades? As verdades do mundo? Não, as verdades de Deus. Jesus orou assim: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificação exige revelação. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nos tornar semelhantes a Jesus, devemos preencher nossa vida com a sua palavra, com o seu evangelho. A Bíblia diz: por meio da palavra, somos unidos e moldados para as tarefas que Deus tem para nós. A palavra de Deus é diferente de qualquer outra palavra. A palavra de Deus é viva. Quando Deus fala, as coisas mudam. Tudo ao nosso redor, toda a criação existe porque Deus disse e criou tudo com o poder da sua palavra. Foi pelas suas palavras que tudo veio a existir. Sem ela, nós não estaríamos vivos. Tiago nos lembra: Deus decidiu nos dar vida pela palavra da verdade, de modo que sejamos a mais importante de todas as coisas que ele fez. A Bíblia é muito mais do que um manual de doutrinas. A palavra de Deus gera vida, cria fé, produz mudanças, afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma circunstâncias, transmite alegria, supera as adversidades, derrota a tentação, infunde esperança, libera poder, limpa nossas mentes, cria as coisas e nos garante o futuro eterno. Não podemos viver sem a palavra de Deus. Nunca devemos subestimar o valor que ela tem. Devemos considerá-la tão essencial para as nossas vidas como a nossa comida do dia a dia. Jó disse: dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. A palavra de Deus é o alimento espiritual do qual temos de nos alimentar para cumprir o nosso propósito aqui na terra. A Bíblia é chamada de nosso leite, pão, comida sólida. Essa refeição completa é o menu do Espírito Santo para o fortalecimento e crescimento espiritual de todo o povo de Deus. O apóstolo Pedro nos aconselha: desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Existem mais Bíblias impressas hoje em dia do que jamais houve no passado. Mas de nada vale uma Bíblia guardada na estante ou nas nossas gavetas. Milhões de crentes são assolados pela anorexia espiritual, morrendo de fome, com a alma subnutrida. Para ser um saudável discípulo de Jesus, alimentar da palavra de Deus deve ser a primeira prioridade nas nossas vidas. Jesus chamou isso de permanecer. Ele disse: se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos. Na vida cotidiana, permanecer na palavra de Deus inclui algumas atividades. A Bíblia deve se tornar o critério definitivo para as nossas vidas, a bússola na qual confiamos para saber a direção, o conselho a que damos ouvidos para tomar decisões sábias e o parâmetro que utilizamos para avaliar todas as coisas.
A Bíblia deve sempre ter a primeira e a última palavra nas nossas vidas. Muitos de nossos problemas ocorrem porque baseamos nossas escolhas em critérios duvidosos. Na cultura, por exemplo, onde o lema é todos estão fazendo isso. Na tradição, que diz sempre fizemos isso. Na razão, que disse isso pareceu lógico. Ou na emoção, que diz pareceu-me a coisa certa. Todos esses critérios foram corrompidos pela entrada do pecado neste mundo. O que precisamos é de um critério perfeito, que nunca nos leve na direção errada. Somente a palavra de Deus supre essa nossa necessidade. O rei Salomão nos lembra que cada palavra de Deus é comprovadamente pura. E o apóstolo Paulo explica que tudo nas Escrituras é palavra de Deus. Ele diz, tudo é útil para ensinar e ajudar as pessoas e para corrigi-las e mostrar-lhes como viver. Nos primeiros anos do seu ministério, o pastor Billy Graham atravessou um período em que lutava com suas dúvidas sobre a precisão e a autoridade da Bíblia. Em uma noite enluarada, ele caiu de joelhos e disse a Deus que, a despeito das passagens confusas que ele não compreendia, daquele ponto em diante, ele confiaria completamente na Bíblia como a única autoridade para a sua vida e ministério. Daquele dia em diante, a vida de Billy Graham foi abençoada com extraordinário poder e eficácia. A decisão mais importante que podemos tomar hoje é definir o critério definitivo que nós vamos ter como parâmetro para as nossas vidas. Decida que, independentemente de cultura, tradição, razão ou emoção, escolher a Bíblia como autoridade definitiva em nossas vidas. Estabelecer que, antes de tudo, vamos perguntar o que a Bíblia diz a respeito e depois, então, tomar as nossas decisões. Determinar que quando Deus mandar fazer alguma coisa, confiaremos em sua palavra e seguiremos em frente, quer faça sentido para nós, quer não faça, e independentemente da nossa vontade. Adotar a declaração de Paulo como nossa afirmação de fé pessoal. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Não basta acreditar na Bíblia. Nós devemos preencher nossas mentes com ela, de forma que o Espírito Santo possa nos transformar com a verdade. Existem algumas maneiras de fazer isso. Podemos recebê-la, lê-la, pesquisá-la, relembrá-la e refletir sobre ela. Recebemos a palavra de Deus quando a ouvimos e aceitamos com uma postura aberta e receptiva. A parábola do semeador ilustra como nossa receptividade determina se a palavra de Deus irá ou não criar raízes em nossas vidas e dar frutos. Jesus identifica 3 atitudes de repúdio nessa parábola. Mente fechada, quando a semente cai à beira do caminho. Mente superficial, quando a semente cai em solo pedregoso. E mente distraída, quando a semente cai entre os espinhos. E então diz, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Ouvindo o quê? A palavra de Deus. Tiago nos aconselha. Em um espírito humilde, gentil, modesto, recebam de bom grado a palavra que, implantada e arraigada no coração, tem o poder de salvar almas. Por mais de 2000 anos na história da igreja, somente os sacerdotes podiam ler a Bíblia pessoalmente. Mas agora, milhões de pessoas têm acesso a essa Bíblia, a essa palavra. Muitos que afirmam crer na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, jamais leram a Bíblia toda. Mas, se nós separarmos 15 minutos do nosso dia para a leitura da Bíblia, nós leremos a Bíblia inteiramente uma vez por ano. Se nós separarmos 30 minutos do nosso dia para ler a Bíblia, nós a leremos 2 vezes por ano inteira. A leitura diária da Bíblia nos manterá ao alcance da voz de Deus.
Não há outro hábito que seja tão eficaz na transformação das nossas vidas ou em torná-las mais semelhantes a Jesus do que a reflexão diária nas Escrituras. À medida que utilizamos nosso tempo para contemplar a verdade de Deus, realmente nos espelhando no exemplo de Cristo, somos, segundo sua imagem, transformados com glória cada vez maior, é o que nos ensina a palavra de Deus. A palavra de Deus expõe, muitas vezes, nossas motivações erradas. A palavra de Deus aponta nossas faltas, repreende nosso pecado e espera que nos transformemos. E isso, às vezes, é difícil para nós. Nos deixa triste. Quando nós lemos a palavra de Deus, às vezes, nossa alma fica abatida. Mas Deus permite que isso aconteça para que nós possamos mudar, para que a gente possa se arrepender. Faz parte da nossa natureza resistir a mudanças. Então, praticar a palavra de Deus é uma tarefa difícil para mim e para você. Essa atitude efetiva deverá ser uma coisa pessoal, prática, verificável. Toda aplicação deve envolver o nosso relacionamento com Deus, com as outras pessoas. Isso tem a ver com o nosso caráter pessoal. Como bem disse um escritor cristão, a Bíblia não nos foi dada para aumentar nosso conhecimento. A Bíblia nos foi dada para mudar as nossas vidas. E Jesus nos disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Isso está lá em João, capítulo 8, versículo 31 e 32. A minha oração é para que nesse momento o Espírito Santo de Deus nos visite com poder e com graça. E aonde nós estivermos errados, que Ele nos mostre a verdade e que Ele esteja nos capacitando e colocando nos nossos corações e na nossa mente um desejo irresistível de nos achegarmos a Deus com humildade, com bondade. E então, lermos a sua palavra e ouvirmos o que Ele tem para nos dizer. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.